Bora responder mais uma questão de geografia do Enem 2025. Uma questão aqui clássica, ela vai trazer a seguinte ideia para você. A situação de desmoronamento do solo descrita no texto origina-se do quê? Vai dizer aqui, nos Estados Unidos, um hotel perto de um parque foi engolido por uma enorme cratera. E não é a primeira vez que esse tipo de incidente acontece na Flórida. Em minutos, uma ala inteira do hotel era engolida pela cratera de 30 metros de diâmetro e 5 de profundidade. O diretor do resort em Claremont, perto dos parques temáticos da Flórida, disse que o prédio tinha 15 anos e que até então o solo nunca havia apresentado problemas. Os afundamentos são um fenômeno comum, né? Afundamentos ali do solo, por causa da formação de calcário e argila no subsolo. Mas às vezes chuvas fortes ou a drenagem do solo para a construção acabam contribuindo para o surgimento desses buracos. Pessoal, isso aqui vocês têm que estar ligados, principalmente pelo contexto, né? Porque no Brasil acontece bastante também. Estamos falando aqui sobre um processo de erosão do solo, que vem ali a questão de sedimentos, né? Mas principalmente essa erosão é causada por um fenômeno chamado intemperismo, tá certo? Então a gente vê isso acontecendo bastante no Brasil. A gente vê aqui, por exemplo, em questão de afundamentos de hotéis, recentemente em Gramado, ali no Rio Grande do Sul, hotéis ali gigantescos, né, milionários, também aconteceu isso. O solo começa a desmoronar. E como que acontece esse intemperismo, para que você possa revisar um pouco mais esse conteúdo? O intemperismo, ele pode ser mecânico, ele pode ser químico e ele pode ser biológico. Quando o intemperismo ele é mais mecânico, é como se você imaginasse a rocha se desfazendo, quebrando em pedaços, né? A composição dela não vai mudar quando é um intemperismo mecânico, um intemperismo físico. Só que ali muda o formato, o tamanho, o solo, o relevo, ele é moldado. Esse intemperismo mecânico, ele pode ser pela ação da chuva, né? Então a chuva pode causar esse intemperismo. É por isso que existe um texto no Enem que fala assim, não faça roçadeira, morro acima, né? Por quê? Porque se você retira aquela vegetação, faz com que você tire a proteção daquele terreno. As raízes das árvores também fixam o solo e o topo das árvores protege da chuva. Quando você tira e aquele solo fica exposto, a água da chuva bate ali naquele solo e começa a meio que movimentar ele ali, né? Causar intemperismo, fragmentar aquele solo. E aí com a ação do sol, com a ação da água da chuva, com a ação do vento, isso vai causando intemperismo. Então tudo isso é intemperismo, a ação do vento, a ação da água da chuva, a ação do sol também, né, que vai secando e depois vai chovendo. Lá nas chapadas a gente chama até de formações lateríticas, né? Então formações lateríticas envolve isso, a água da chuva vem, bate naquele solo, depois seca de novo a argila, bate a água, seca de novo a argila, vai formando essas formações lateríticas, vai formando essas chapadas. Tudo isso é intemperismo físico, né, um intemperismo mecânico. Já o intemperismo químico envolve uma reação química, que é como que é trabalhado aqui nessa questão. Então seria o solo, por exemplo, sendo dissolvido, ocorrendo uma reação entre o calcário e a argila. Então isso é um tipo de intemperismo, por quê? Porque é como se aquele solo estivesse sendo dissolvido, degradado, né? Então ele vai perdendo essa sua conexão, essa sua força que eu tenho ali. Então tem um calcário, esse calcário vai sendo dissolvido, ele vai perdendo suas propriedades, esse solo vai ficando cada vez mais fraco, cada vez mais raso, mais ralo, né? Então seria um intemperismo do tipo químico, certo? E nós temos ainda um intemperismo chamado de intemperismo biológico. O intemperismo biológico é quando aquele solo ele começa a rachar também, se desfazer. Isso envolve ali raízes, né? Então raízes de organismos como líquens, bactérias, né? Sobre uma rocha, pode fazendo ela quebrar. Então o intemperismo seria essa ideia da quebra, né, ali do solo. Esse solo ele vai perdendo ali a sua força, a coesão, vai causando intemperismo, e aí depois nós temos o processo de erosão do solo, que é o carregamento. Então a erosão é o carregamento desses sedimentos aqui. No caso da questão, nós temos aqui a ação do intemperismo químico, porque a questão falou sobre o calcário, né? Então essa deveria ser a relação. Mas claro, como minha resolução é a melhor resolução do YouTube, na maioria das provas, se você for buscar qualquer resolução, a minha vai ser sempre a mais completa e didática para você, eu sempre gosto de justificar as outras alternativas para que você possa gabaritar a prova do Enem. Então a letra A vai dizer aqui, ó, cristalização da estrutura geológica. Cristalização é o processo de formação de cristais aqui. Então é o contrário desse processo que a gente falou de intemperismo. Porque o intemperismo seria a quebra da rocha, a cristalização seria a formação da rocha. Então a gente tem, por exemplo, cristalização com o magma, né? Então no processo ali, por exemplo, do ciclo geológico das rochas, o magma, aquele solo sendo remexido, ele vai sendo cristalizado e vai formando as joias. É um processo de cristalização. Nós temos cristalização também na água do mar. Então o sal, por exemplo, na água do mar, o sal gema ali também vai formar esse processo de cristalização, certo? Então, são exemplos aqui que a gente tem, que é o contrário do intemperismo. A gente vai ter aqui recomposição da mata ciliar. A mata ciliar é aquela mata que fica ao entorno dos rios. Então, ela é fundamental porque ela protege ali aquele rio de chegar a sedimentos até ele e causar um processo que a gente chama de assoreamento. O assoreamento é o carregamento de sedimentos para aquele rio perdendo a profundidade. Fatores que são perigosos e levam à formação de enchente. Então, é necessário que você proteja essa mata ciliar, porque isso protege, ele deixa, né, faz com que não chegue sedimentos
no rio, então a mata protege contra isso. Ela também serve por um processo de filtração, já que as raízes da água ali, as raízes das árvores próximas àquele rio vão também filtrar e proteger a qualidade da água ali também para as espécies que vivem naquele ambiente aquático. Então é importante proteger essa mata ciliar. Quando você remove essa mata ciliar, você acaba ali, claro, além de fragmentar aquele habitat, aumentar o efeito borda, você pode levar um processo que a gente chama de canalização ou retificação dos rios, que aí o rio vai perdendo seus meandros, vai perdendo a sua proteção, acaba que vem sedimentos quando chove, acaba caindo naquele rio, além de deixar ele mais sujo e contaminado, você diminui a profundidade. Um rio que deveria ter ali mais ou menos, sei lá, 10 metros de profundidade, acaba tendo 1 metro de profundidade. Por que isso é ruim, Renato? Bom, é ruim porque aquele rio enche de maneira muito rápida e essa água acaba entrando para a cidade. São fatores como esses que levaram, por exemplo, a enchentes que acontecem no Espírito Santo, enchentes que acontecem em São Paulo, enchentes que aconteceram, por exemplo, no Rio Grande do Sul. É perda da vegetação, da mata ciliar que ajuda nesse processo de infiltração do solo e proteção ali dos rios. Não é no contexto da questão. A letra D diz: acumulação de sedimentos orgânicos. Acumulação de sedimentos orgânicos é o contrário do intemperismo, que o intemperismo é a falta dessa acumulação, é a erosão, é a queda. Então o intemperismo seria, por exemplo, as rochas quebrando, os sedimentos orgânicos que estavam ali muito ali conectados e juntos, né, um solo ali robusto, ele vai ficando cada vez mais fraco, esburacado, e aí com isso ele não consegue sustentar e acaba caindo, né, acaba afundando ali aquele solo. Então não é uma acumulação ali de sedimentos. O acúmulo de sedimentos envolve muito mais isso que eu te falei, que é o carregamento para os rios ali pode acumular, é o assoreamento. A letra E diz: impermeabilização da superfície ocupada. Bom, impermeabilização é no contexto muito mais de asfaltamento, né? Então a impermeabilização, ela acontece principalmente quando você remove ali, por exemplo, a vegetação, que traz permeabilização. Então as árvores com suas raízes trazem maior permeabilização no solo, fazendo com que a água chegue até lá o lençol freático. Quando você retira isso, a água da chuva ela começa a cair no solo, começa a lavar aquele solo, e aí com isso nós temos um fenômeno chamado escoamento superficial. O solo se encharca rapidamente, não consegue infiltrar a água. Ou em grandes cidades, como São Paulo, por exemplo, ou qualquer outro centro urbano, nós temos ali o processo de asfaltamento, e aí esse processo de asfaltamento impede a água também de penetrar no solo, e aí com isso nós temos uma impermeabilização. Isso faz com que a água da chuva caia, e aí aumenta a maior chance de carregamento de sujeiras, carregamento ali de lixo, né? E tudo isso aumenta o escoamento superficial, que a gente chama. Isso é o processo de impermeabilização. Questão boa do Enem, questão clássica e padronizada. Se você gostou dela ou acertou, comenta aqui o que você achou e deixa um like para as próximas resoluções. Um grande abraço, valeu, até a próxima!